Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal aqui do YouTube e também do Instagram, @isanovasrodrigues. E nesse vídeo aqui é um vídeo já tradicional aqui no canal do YouTube. Eu gosto muito de fazer esse vídeo porque eu faço uma retrospectiva de tudo que eu li ao longo do ano e também já falo para vocês a meta literária que eu criei para 2023. Então, vem comigo! Eu não sei se vocês notaram, mas a minha estante está um pouco vazia, tá? Porque os livros estão todos aqui. Eu vou mostrando ao longo desse vídeo para vocês cada um dos títulos que eu li e também vou falar a nota que eu dei para esse livro, se eu recomendo a leitura ou não, tá? A nota sempre de 0 a 5 estrelas. E eu quero convidá-los para escrever aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, se você concorda com a minha nota, ou você deu uma nota diferente, ou você pretende ler algum desses livros. Eu gostaria de saber a sua opinião também. E só para retomar, antes de começar, eu fiz sim uma meta literária no final do ano passado para o ano de 2022. Eu não escolhi nessa meta literária nenhum título específico. A minha meta foi apenas ler um livro por mês. Isto é, 12 livros ao longo de um ano. É pouco. Eu sei que eu consigo ler mais do que isso, você pode não conseguir, não importa. Cada um, eu acho que o desafio é cada um, né, se desafiando. Isso é o mais importante. Eu sei que eu consigo ler mais de um livro por mês. No entanto, eu prefiro fazer uma meta bem fácil de ser cumprida, para que a meta não me aprisione. A meta serve apenas como um estímulo e eu sei que todos os meses eu preciso ler e completar a leitura de pelo menos um livro. Li mais do que um livro por mês? Claro, li mais e eu vou apresentar todos esses títulos para vocês, tá bom? Então vamos começar! E o livro número 1 é esse aqui, Dois Irmãos, do Milton Ratum, e é um livro que eu recomendo sim. Eu dei para esse livro lá no Scooby, contando, claro que de 0 a 5 estrelas, 4,5 estrelas, ok? Então eu super recomendo, é um livro que eu gostei muito, ele vai tratar de intrigas familiares. E o livro número 2 é esse aqui, do Nathaniel Hawthorne, não sei falar direito esse sobrenome, Mitos Gregos. Aqui nesse livro nós temos 6 histórias mitológicas. Eu dei para esse livro 4 estrelas, eu também recomendo para quem gosta de mitologia, com uma linguagem super acessível. Aqui a gente tem A Cabeça da Górgona, O Toque Dourado, O Paraíso das Crianças, As Três Maçãs Douradas, A Ânfora Milagrosa e A Quimera. Fica aqui uma dica de leitura para quem gosta de mitologia. E o livro número 3 é esse aqui, Um Dia. Sabe aquele livro para sofrer, aquele livro para chorar, né? Se você é uma masoquista assim como eu e gosta de chorar lendo livros, então eu recomendo a leitura de Um Dia. E para esse livro aqui eu dei 4 estrelas, então eu recomendo a leitura. E o livro número 4 é esse aqui, Talvez Você Deva Conversar com Alguém. É um livro que fala sobre questões psicológicas, sobre autoconhecimento, sobre empatia, sobre você conhecer e entender o outro também. E para esse livro aqui eu dei 5 estrelas, então eu recomendo sim a leitura. E o livro número 5 é esse aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia, um livro muito conhecido, eu dei para ele 4 estrelas. E é um livro que eu indico sim para quem? Para pessoas que gostam de estudar um pouco sobre finanças, porque o autor aqui do livro, ele vai por meio de uma narrativa trazendo ensinamentos sobre como cuidar da sua vida financeira. Recomendo. E o livro número 6 é um livro do escritor Walter Hugo Mãe, um escritor que eu recomendo para que todas as pessoas leiam. Se você ainda não leu nenhum livro do Walter Hugo Mãe, você precisa ler. Eu li 2 desse escritor esse ano e o primeiro é esse aqui, A Máquina de Fazer Espanhóis. Ele é um escritor português. Esse livro vai tratar de um assunto um pouco tabu na nossa sociedade, vai falar sobre os idosos, sobre morar em asilos. Então é um livro muito, muito interessante. Eu dei 5 estrelas e recomendo que você leia qualquer livro do Walter Hugo Mãe. Olha, é muito bom. Livro número 7, Água Funda, de uma escritora brasileira chamada Ruth Guimarães. Ela não é muito conhecida. Gente, esse livro, ele é
incrível. Eu dei 4,5 estrelas, quase 5, assim, com uma vontade de dar 5 estrelas, porque o livro é realmente incrível e eu recomendo. É uma leitura muito tranquila, com uma linguagem muito tranquila. Gente, só leia. E o livro número 8 é esse aqui, Medeia, do Eurípides. É uma tragédia grega, é um livro em formato de peça teatral, então é uma leitura muito rápida. Eu li por essa edição aqui da editora Zahari, gostei muito. Eu dei 5 estrelas para esse livro. Ele é incrível. E o livro número 9 é mais um livro do escritor Walter Hugo Mãe. Eu comentei com vocês que eu li 2 dele nesse ano. E para esse livro, que é O Filho de Mil Homens, eu dei 4 estrelas. Mas eu só dei 4 estrelas porque eu gostei mais do primeiro, A Máquina de Fazer Espanhóis. Mas eu tenho amigas que também leram os 2 livros e algumas ali gostaram mais do Filho de Mil Homens, ok? Então não sigam a minha opinião, não. O que importa é você conhecer esse escritor Walter Hugo Mãe, porque ele realmente tem uma escrita deliciosa. E o livro número 10 é esse aqui, Nós Matamos o Cão Tinhoso, de um escritor moçambicano. É uma coletânea de contos e um conto melhor que o outro. Para esse livro aqui eu dei 4 estrelas e eu recomendo a leitura. E o livro número 11 não é um livro de ficção, tá? É esse aqui, O Poder do Hábito. Eu dei 3 estrelas, eu achei o livro um pouco repetitivo, tem coisas bem interessantes, porque eu gosto de estudar sobre criação de hábitos, porque isso ajuda, inclusive, no meu trabalho, porque eu recomendo e incentivo a leitura. O hábito precisa ser uma leitura para as pessoas, no geral. Então eu gosto de estudar sobre esse assunto. Busquei esse livro, O Poder do Hábito, não tinha lido ainda. Achei ele repetitivo, tá? Tem algumas coisas bacanas, por isso eu dei 3 estrelas. Mas se você já leu, né? Se você já tem um estudo mais avançado sobre hábitos, eu não recomendo. Agora, se você está começando o estudo sobre esse assunto, então é um livro que vale a pena. E o livro número 12 é mais uma peça de teatro. Eu adoro ler peças teatrais, tá? O Rei da Vela, do escritor Oswald de Andrade. Para esse aqui eu dei 5 estrelas. É aquele livro para rir. Ele tem um humor bem ácido, é bem irônico, é um livro para dar bastante risada, tá bom? Além de ser curtinho, uma leitura bem rápida e em formato de peça teatral também. E o livro número 13 é do meu queridíssimo Machado de Assis, é esse aqui, Quincas Borba. Eu estou relendo todos os clássicos da literatura por essa editora aqui, Panda Books. Eu tenho aqui, olha, outros 2 livros, Dom Casmurro, O Curtiço. Vocês vão ver na minha lista que eu já li alguns esse ano também, reli alguns esse ano por essa editora Panda Books, que é uma editora com muitas notas, então eu recomendo para todas as pessoas que queiram ler clássicos, leiam por essa editora, porque é uma editora que vai facilitar a sua leitura, vai melhorar a sua experiência de leitor. E você, acha que eu dei quantas estrelas para esse livro? Preciso falar? Não preciso, né? É claro que eu dei 5 estrelas. E o livro número 14 é um livro de poemas do Fernando Pessoa chamado Cancioneiro. Aqui nós temos vários poemas bem famosos, outros desconhecidos, mas é um mergulho pela poesia do Fernando Pessoa. Eu gosto muito de ler poemas, é aquele livro de cabeceira que eu deixo lá no cantinho e vou lendo aos poucos, sem pressa. E eu recomendo a leitura, tá? Eu dei 4 estrelas para esse livro. E o livro número 15 é este aqui, o primeiro volume de uma biografia bem completa do Machado de Assis. O volume 1 é o início da vida do Machado, conta dele o nascimento, um pouco da família, a fase da infância, até uma parte da adolescência. Eu dei 5 estrelas para esse volume aqui, porque ele é bem completo. Olha o tamanho, gente, aqui tem só a parte do nascimento até a adolescência do Machado. Então ele é uma biografia bem completa, uma biografia de estudo para mim, claro, né? E eu dei 5 estrelas porque eu fiquei apaixonada por várias coisas que eu já descobri e que continuo descobrindo na leitura desta biografia. O livro número 16 é mais um do Fernando Pessoa e mais um que eu reli pela editora Panda Books, Mensagem, que é um livro que está em lista de vestibular, mas independente de qualquer coisa, tem poemas belíssimos aqui e eu dei 4 estrelas para esse livro. E o livro número 17 é esse aqui, Torto Arado, do escritor Itamar Vieira Júnior. Eu dei 5 estrelas para esse livro, é literatura brasileira contemporânea e
Eu recomendo muito, gente, é uma leitura muito gostosa e é uma leitura muito reflexiva também. Recomendo. E o livro número 18 eu fiz pelo Kindle, não vou mostrar a capa porque ele não tem capa. É o livro A Mão e a Luva, do escritor Machado de Assis. Ele não tem capa porque eu fiz o download pelo site do domínio público. Toda a obra do Machado de Assis, ela está em domínio público, né? Então eu fiz o download de um PDF, coloquei aqui, fiz a leitura dele, inclusive gravei a leitura. Por isso tem aqui no canal do YouTube um audiobook completo com a leitura de todos os capítulos, além da leitura, explicação, certo? Explicação de palavras, fazendo conexões e relações de personagens, explicando tudo, lendo e explicando. Então não é um simples audiobook, é uma leitura comentada do livro A Mão e a Luva, do Machado de Assis, para que você, leitor, que tem aquele preconceito, acha que Machado de Assis é difícil, se você acompanhar a leitura comigo, você vai ver que não é difícil. E para esse livro aqui eu dei 4 estrelas. E o livro 19 é esse aqui, Carta de Achamento do Brasil, do Pero Vaz de Caminha. Claro que foi uma releitura. Eu dei 4 estrelas para esse livro. É um documento histórico, né, que todo brasileiro deve ler. Além de ser bem curto, né, gente? Uma leitura bem tranquila, bem rápida. E nós precisamos, sim, conhecer um pouco mais, por meio da Carta de Achamento, a história do nosso país. E o livro número 20 foi o único que eu li em formato de HQ, que é Maus. Eu dei 4,5 estrelas para esse livro. Ele vai contar a história de uma pessoa que viveu na época do Holocausto, ficou prisioneiro num campo de concentração e sobreviveu. Então, o filho desse sobrevivente vai contar a história do pai e tudo que o pai passou no campo de concentração. Gente, incomoda muito, a gente chora, mas a leitura ela é necessária. O livro número 21 foi a continuação da biografia do Machado de Assis, então o volume 1 eu já mostrei para vocês. Esse aqui é o volume 2, a parte da ascensão, quando o Machado começa lá na fase romântica a fazer bastante sucesso com os seus contos, crônicas e com os seus romances, tá? Então aqui também eu dei 5 estrelas porque é uma leitura de estudo para mim e ela é muito completa, gente. Olha, 2 volumes até agora. O livro número 22 é mais uma obra do Machado de Assis que eu peguei do site do domínio público chamada Casa Velha. Para esse livro eu dei 5 estrelas. É uma história da fase realista do Machado, é a fase que eu mais gosto. E é um livro muito importante para nossa literatura, que ficou um pouco esquecido, mas agora tá todo mundo voltando a falar dele e eu recomendo a leitura. E o livro número 23 é Longo e Claro Rio, uma literatura contemporânea. Eu dei 3 estrelas para esse livro. Ele ficou um pouco na moda, as pessoas começaram a falar bastante dele. Ele trata sobre uma questão polêmica, fala muito sobre as drogas. Então ele tem uma temática muito interessante e é um livro que, se você gosta de literatura contemporânea, você provavelmente vai gostar bastante. Eu dei 3 estrelas porque eu sou mais fã, assim, da literatura clássica, né? Como vocês já perceberam. Mas é um livro que eu recomendo. E o livro número 24 é esse aqui, uma literatura de estudo para mim, tá? O que é literatura de uma escritora que eu gosto muito, chamada Marisa Lajolo. Eu dei para esse livro aqui, gente, 2 estrelinhas, eu não gostei. Mas eu gosto muito dessa escritora, muito, já li vários livros dela, mas esse não me pegou, tá? Então por isso que eu dei apenas 2 estrelas. E o livro número 25 é esse aqui, O Lado Feio do Amor, de uma escritora chamada Colleen Hoover. É uma escritora que tá muito famosa, tá todo mundo falando dela. Eu dei 3 estrelas para esse livro. É um livro muito interessante que prende a nossa atenção, é aquela fórmula de best-seller, de um bom best-seller. Eu recomendo, quem gosta de literatura contemporânea, dessas literaturas que estão na moda, vocês vão gostar bastante, eu tenho toda a certeza. É que eu sou fã, né, como já falei, de uma literatura um pouco mais clássica, por isso das 3 estrelas, mas eu gostei bastante. O livro número 26 é esse aqui, o Ateneu, um clássico, Raul Pompeia. Eu dei 4,5 estrelas para ele. E ele, gente, é um livro muito importante para a nossa literatura brasileira, apesar da dificuldade com a linguagem e essa reclamação de muitas pessoas.
mas com a ajuda, né, de um professor, ou às vezes até de um dicionário, ou às vezes passar batido mesmo, uma boa editora como esta, Panda Books, falei já para vocês, que traz várias notinhas explicativas e tudo mais, a literatura fica deliciosa. Eu recomendo. E o livro número 27 é esse aqui, No Seu Pescoço, de uma escritora nigeriana chamada Chimamanda. É uma coletânea de contos. Aliás, gente, leitura de contos é uma leitura sempre muito gostosa, porque ela é rápida, né? Você senta, lê, finaliza de uma vez. Então, eu dei 4 estrelas para esse livro e recomendo sim a leitura. O livro número 28 foi esse aqui, A Lista de Convidados, de uma escritora chamada Lucy Foley, também é um livro da moda. Dei 3 estrelas para esse livro. Eu gostei, é um livro de suspense, de investigação, mas é aquela fórmula, segue aquela fórmula de best-seller. Eu achei ele um pouco previsível, então eu dei 3 estrelas com vontade de dar 2, tá? Mas acabei dando 3 estrelas porque ele é bem envolvente e a escrita dessa escritora, ela consegue prender bastante o leitor, então por isso que eu dei 3 estrelas. O livro número 29 é esse aqui, 20 Sonetos de Camões. Amo ler Camões, eu dei 5 estrelas para esse livro. Porque, aliás, gente, ler sonetos tem toda a obra de Camões no site do domínio público, você pode fazer o download por lá, não precisa comprar livros, né? E, aliás, gente, ler sonetos, né, ler poemas, aquela leitura de cabeceira que você deixa lá, lê um poeminha por dia, é uma coisa super gostosa e super tranquila. Aliás, eu estou aqui, olha, com os Lusíadas de Camões, que eu pretendo ler no próximo ano. Recomendo. E o livro número 30 é esse aqui, A Coragem de Ser Imperfeito. Não é um livro de ficção, é um livro que vai falar sobre você se conhecer, parar com esse negócio de sentir vergonha. Foi um livro pra mim, né? Parar de sentir vergonha, meter a cara, fazer aquilo que você tem vontade, aceitar a sua vulnerabilidade, os seus erros, porque, aliás, todas as pessoas erram. Então, ele é uma leitura muito importante, né? Para que a gente possa investigar um pouco sobre a nossa vida e alcançar outro nível. Eu dei 3 estrelas para esse livro. Eu não consigo, gente, dar mais do que isso em livro que não seja de ficção. Não sei, acho que eu tenho problema, mas eu gostei dele, recomendo, tá? O livro número 31, nossa, a lista não acaba nunca, gente, tá acabando. Como Ler Mais e Melhor. Eu dei 2 estrelas para esse livro, achei bem fraquinho. Ele fala sobre a criação dos hábitos de leitura, mas ele fala coisas que eu não concordo. Por isso que eu dei 2 estrelas apenas. Então ele fala sobre ler mais rápido, que a gente precisa ler mais rápido para manter a concentração. Eu não concordo com isso, não. Eu acho que a gente pode ler cada um no seu ritmo, né? Buscando a concentração com anotações, grifando. Eu acho que há outras estratégias. Quando você busca uma leitura rápida, eu não acredito nisso, você acaba deixando passar muitas coisas. Uma leitura mais lenta faz com que você absorva mais. Então eu não concordo com coisas que ele falou aqui. Então por isso que eu dei 2 estrelas. E o livro número 32 é A Conquista da Felicidade, do Bertrand Russell. É um escritor de filosofia, então é um livro sobre filosofia, sobre estilo de vida, sobre como conquistar a sua felicidade nas coisas mais simples. Então eu dei 4 estrelas para esse livro e eu recomendo para quem gosta desse tipo de leitura, porque não é um tipo de leitura que prende, né? Porque não é uma narrativa, não é uma ficção, mas é um livro para autoconhecimento. Então, se você gosta desse tipo de livro, eu recomendo. O livro número 33 é aquele livro famosinho do TikTok. Então, achei que eu fosse gostar, mas eu dei 2 estrelinhas só. A Hipótese do Amor, extremamente previsível. Há best-sellers, né, que seguem aquele formato, naquela caixinha do best-seller, mas que são bons, que apesar de ser clichê, consegue trazer algo novo. Esse livro não trouxe nada novo. Não gostei, gente. Não gostei, não recomendo. O livro número 34 foi o volume 3 da biografia do Machado de Assis. 5 estrelas, tá? Então vamos lá, ó. Volume 1, 2 e 3. Eu li esses 3 volumes e ainda não completei a biografia do nosso querido Machado. Ainda vou ler no próximo ano o volume 4, que é esse aqui, olha. Tá? Daí sim eu finalizo a biografia completa do Machado de Assis, é uma literatura de estudo para mim.
E o livro número 35 e último livro, finalmente, o último livro do ano de 2022, foi um livro do Érico Veríssimo, Olhai os Lírios do Campo. Eu tenho, não pega aqui no vídeo, eu tenho ali uma coleção completa do Tempo e o Vento desse escritor que eu amo. E esse livro, claro que é um livro 5 estrelas e eu recomendo a leitura do Érico Veríssimo. Então, vocês ficaram sabendo que eu li ao longo de todo o ano 35 livros. Vocês perceberam então que com 35 livros eu consegui ler mais de um livro por mês. Então agora a gente vai entrar na meta literária para 2023. Então em 2022 eu já falei para vocês que a minha meta era ler um livro por mês. E isso eu vou manter em 2023. Eu não vou escolher com antecedência quais são esses livros. Sabe por quê, gente? Eu percebi que quando eu escolhia com antecedência, os primeiros livros do ano vão bem, né? Depois, chega num determinado momento do ano que aquele livro que você colocou lá para setembro, aquele livro já não te interessa mais, você não quer mais ler ele, certo? Então, o que acontece? Eu decidi que meta literária, já definindo todos os livros do ano, isso não funciona para mim, tá? Pode funcionar para vocês, mas para mim não funciona. Então, eu decidi em 2023, repetir a meta de 2022 com uma alteração, que eu vou falar agora para vocês. Então, a meta de 2023 será ler pelo menos um livro por mês, para que eu complete 12 livros no ano. Vou conseguir ler mais do que isso, gente? É claro que eu vou, eu sei que eu leio mais do que isso, mas pelo menos um livro no mês. E esse livro, agora vem a alteração, e esse livro vai ser um clássico. Então eu vou obrigatoriamente ler um clássico todos os meses. Vai contar aqui leitura ou releitura de clássicos. Eu já falei para vocês que eu gosto muito de reler também, contanto que seja um clássico. Então eu vou finalizar o ano lendo pelo menos 12 clássicos ao longo do ano de 2023, tá bom? Então eu quero fazer um convite para vocês aproveitando esse momento. Eu vou sempre no Instagram, na última semana do mês, então agora na última semana de dezembro, eu vou falar para vocês qual vai ser o clássico que eu vou ler em janeiro. Por quê? Porque se você quiser me acompanhar nesta leitura, você está convidado ou você está convidada a participar, ou convidada ou convidade, a participar comigo desta leitura desses clássicos, tá? É um desafio sempre ler um clássico e a gente precisa, num determinado momento, começar a desafiar, né? A criar desafios literários. É muito importante para você que não lê nada, que você crie uma meta literária para você, mas uma meta que seja fácil para você cumprir. Pode ser, por exemplo, um livro a cada 3 meses. Se você não leu nenhum livro no ano, se você ler 1, 2 ou 3 livros nesse próximo ano, já vai ser uma vantagem, né? Você já se superou de um ano para o outro. Então, o importante é a gente sempre se superar, às vezes em quantidade, às vezes em qualidade. Então, o que eu quero nesse ano de 2023 para mim é uma superação em qualidade de leitura. Então, por isso que eu estou colocando a leitura de clássicos, tá? Para que eu possa ler ao longo do ano 12 clássicos. Eu não estou falando que a leitura de clássicos é uma leitura melhor, que ela está num nível elevado. Não é isso. É que a leitura, para mim, a leitura de livros contemporâneos, esses mais da moda, best-seller, é uma leitura que não me traz desafio, vocês entendem? Então eu não estou dizendo que é uma leitura, uma literatura melhor do que a outra. Eu não penso dessa maneira, tá? Eu só quero me desafiar e por isso eu vou optar por ler 12 clássicos ao longo do ano. E quando eu quiser aquele conforto, quando eu quiser aquela leitura, né, para me tirar do estresse, para poder dar uma suavizada na minha mente, então eu vou para uma leitura de um best-seller, por exemplo, que é um tipo de leitura que eu gosto bastante também. Vocês viram que eu li vários desse tipo de livro nesse ano, não é mesmo? Então eu vou sempre colocar lá no Instagram qual será o livro para que você, se você quiser me acompanhar, para que você me acompanhe nessa leitura e a gente pode ali montar um grupinho para conversar sobre essa leitura e trocar informações, tá bom? Então é isso, beijos, tenha uma
excelente virada de ano e já projete tudo aquilo que você quer para o próximo ano também, tá bom? Em relação à sua vida pessoal, em relação a todas as suas conquistas e também uma metinha literária, né? Beijos, tchau, tchau!